Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel hoje, dia 31 de outubro de 2023. É meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais avanços israelenses aqui dentro da faixa de Gaza. Como vocês podem ver, as tropas israelenses já estão quase chegando na Al-Rashid Street, que é essa outra rua que tem aqui perto da praia. Quando eles chegarem lá, a faixa de Gaza vai estar cortada ao meio aqui nessa região, né? Aqui também houve avanço perto do portão de Erez, dá para ver que os israelenses agora estão dominando uma ampla área aqui, e também houve mais avanço aqui na região costeira próximo de Gaza, né? Embora tenham esses avanços sido substanciais de ontem para hoje, lembra que o grosso do desafio nem começou ainda, porque o desafio mesmo é a cidade de Gaza, é essa área metropolitana enorme aqui, com várias cidades juntas aqui, que forma a cidade de Gaza, né? Até aqui, os israelenses estão apenas nas áreas não povoadas ou pouco povoadas, o que não gera tanto trabalho assim. O desafio é a cidade, né? Bom, tivemos ainda alguns incidentes aqui na Cisjordânia e aqui no norte de Israel, sul de Líbano, mais uma vez algumas ataques de ambos os lados aqui, mas sem movimentação territorial. Agora, o que chamou atenção foi aqui no sul de Israel, em Eliat, em que um míssil e um drone foram derrubados pelas defesas aéreas israelenses aqui, e são provenientes do Iêmen, dos Houthis aqui no Iêmen, que, aliás, resolveram declarar guerra a Israel. Exatamente, o governo interino do Iêmen, ou um dos governos do Iêmen, porque lembra, o Iêmen está numa guerra civil, tem várias facções ali. Os Houthis, que são pró-Irã, né, e pró-Rússia, decretaram guerra a Israel, né? Não sei se isso vai fazer muita diferença, porque eles já estavam praticando atos de agressividade contra Israel, mandando mísseis, mandando drones. Eles disseram que vão mandar mais, mas isso a gente já sabia que ia acontecer mesmo. Então não sei se muda muita coisa, né? Agora, um fato, talvez em decorrência disso, foi que um míssil que eles lançaram em direção a Israel caiu na Arábia Saudita, e a Arábia Saudita está entendendo que isso significa o fim do cessar-fogo. Havia um cessar-fogo entre a Arábia Saudita e o Iêmen em função justamente da guerra civil que tem lá no Iêmen, né? Agora, com o fim do cessar-fogo, o que vai acontecer a gente não sabe, né? A Arábia Saudita vai atacar o Iêmen, a gente não sabe. Uma das facções que luta aqui no Iêmen é apoiada pela Arábia Saudita, não são os Houthis. Os Houthis são apoiados pelo Irã e pela Rússia, como a gente disse, e tem uma terceira facção que não é apoiada por ninguém, mas que é o governo mais antigo que tinha no Iêmen, logo que teve a independência do Iêmen, coisa e tal. Enfim, complicado isso daqui, porque isso daqui vai no sentido daquilo que a gente teme, né? Que é o conflito expandir, outros países entrarem nessa briga. O Iêmen, como eu disse, não quer dizer muita coisa, porque está todo em guerra civil, enfim, uma confusão danada, mas não deixa de ser uma preocupação isso daí, né? Vamos falar também do MST, que mandou ajuda lá para a faixa de Gaza, as universidades americanas que estão com um problema seríssimo de antissemitismo, e vamos falar também sobre a ONU, que não chegou a lugar nenhum, continua não chegando a lugar nenhum com as resoluções dele, né? Ou seja, a ONU é inútil, não vai servir para nada, mais nesse conflito também, não apenas no conflito da Ucrânia, mas nesse conflito também não serve para nada. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lula, domador de jumentos, 2 estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar falando sobre os avanços israelenses aqui na faixa de Gaza. Dá para ver aqui, o exército israelense liberou mais uma série de imagens aqui dos tanques avançando lá. Eu sempre fico nervoso quando eu vejo esse monte de tanque um do lado do outro, assim, porque isso não é recomendado lá na Ucrânia. Aqui é outra situação, realmente é diferente, mas não deixa de dar um certo nervoso isso. Enfim, eles mostram aqui os avanços que eles tiveram. Mais algumas imagens aqui também de ataques que foram feitos à noite contra soldados e tropas lá do Hamas, né, os terroristas do Hamas.
E a notícia interessante é que justamente os israelenses atravessaram a rua Salah al-Din e agora estão em direção a outra rua, a outra estrada, que é justamente aqui, né? A Salah al-Din é essa estrada aqui. Dá para perceber que entre a cidade de Gaza e o sul aqui da faixa de Gaza são essas duas estradas principais, a Salah al-Din, que é essa aqui central, e essa outra aqui, que é Al-Rashid, que é bem próxima da praia, né, que é em frente à praia aqui. São os dois caminhos que o pessoal tem para sair do norte em direção ao sul, né, como Israel pediu para ser feito já há bastante tempo. Agora a Salah al-Din, essa daqui já está totalmente tomada por Israel, né? Eles tinham chegado aqui ontem, já avançaram mais um tanto. Eles estão aqui na região desses hospitais, aqui tem um hospital aqui, uma clínica, enfim, é uma região aqui, e é aquilo que a gente tinha previsto mesmo, né? Essa região aqui é a região menos povoada da faixa de Gaza, então justamente por aqui os israelenses vão fazer o corte, né? Devem estabelecer posições defensivas aqui no sul para evitar ataques aqui do Hamas vindo do sul, e aí a partir daqui devem avançar também em direção à faixa de Gaza, seguindo aqui nesses três grandes pontos aqui, né? A partir aqui do norte, aqui do nordeste e também aqui do sul, em direção à faixa de Gaza. Eles já estão aqui bem próximos, mas ainda a Avenida Al-Rashid ainda está passando carros aqui, mas bem em breve, a gente imagina que até amanhã. Aqui não tem muitos obstáculos aqui, em pouco tempo os israelenses devem chegar até o mar aqui e interromper totalmente a faixa de Gaza, né? Mas, de novo, você pode ver também que teve um avanço muito grande aqui nessa região do Portal de Erez, né? Ontem mal tinha conseguido entrar aqui os soldados israelenses, mas agora eles avançaram bastante, já cercaram Beit Hanun completamente aqui, né? E aqui também, pela entrada aqui do norte, era apenas uma faixa estreita que ontem os israelenses agora começaram a avançar, a alongar essa faixa, já chegaram aqui em pontos significativos aqui da cidade, né? Agora, mais uma vez, como eu disse antes, isso daqui ainda é a parte fácil. Ocupar os espaços vazios aqui da faixa de Gaza é importante, mas não é a parte difícil da coisa. É possível imaginar que amanhã ou depois de amanhã, em poucos dias, Israel já vai estar com toda a preparação aqui para entrar na faixa de Gaza, ou seja, já vai ter todo o posicionamento para entrar, né, nas áreas urbanas aqui. Mas aí é que vai começar o desafio, porque guerra em área urbana é uma coisa muito difícil, ainda mais com a preocupação israelense de poupar o máximo possível as vidas civis, né, as vidas dos palestinos. Certamente vai ser um pesadelo. Isso daí ainda tem os túneis do Hamas, que são complicados aqui na região. Enfim, não se iludam por esse avanço rápido dos israelenses aqui, é porque ainda não começou a coisa de verdade. Vai começar quando eles chegarem, realmente entrarem dentro da cidade de Gaza, né? Por enquanto, eles estão chegando aqui nos arredores, estão tomando os arredores aqui da região. A gente teve aqui o vídeo divulgado pelas Brigadas Al-Qassam, que são as forças armadas do Hamas, né? Eles mostram aqui um vídeo em que eles dizem que... Lembra que estava falando isso ontem, que eles teriam destruído não sei quantos tanques dos israelenses, 300 tanques, não, teriam matado 300 israelenses, destruído 60 tanques, um negócio assim, uns números absurdos. Chegou a sair na mídia americana um negócio assim que o Hamas teria destruído. Pois é, agora eles divulgaram o vídeo do que aconteceu realmente, né? E o que aconteceu mostra que isso aqui é uma tropa israelense que já está aqui do lado de dentro da faixa de Gaza, né? E aqui mostra o pessoal do Hamas saindo do túnel em que eles estavam, e daí eles estão nessa região de mata que tem aqui, né? Nessa pequena conjunto de mata que tem aqui, saíram de um túnel ali e vão atacar esses soldados israelenses que estão aqui, né? Então eles preparam um antitanque e atiram contra o pessoal aqui israelense, mas dá para ver que o antitanque ele atinge o chão em algum ponto aqui, né? Os israelenses se protegem e tem essa imagem aqui que vê a poeira levantando aqui do coisa. Aí eles dizem que destruíram um tanque. Ou seja,
Repara como é que de 60 tanques, 300 israelenses mortos, virou um tiro no chão e os israelenses logo em seguida mataram todos os terroristas que saíram do túnel. Ou seja, né, realmente, é o que eu falo para vocês, se a guerra ficar entre Hamas e Israel, vai ser difícil para Israel, tá? Não vai ser fácil não, porque no ambiente urbano é muito mais comum esse tipo de coisa. Mas vai ser fácil, Israel vai ganhar com certeza. A grande questão é justamente se essa guerra vai se expandir para outros lugares, né? Bom, e o Hamas, depois que foi liberado esse vídeo aqui, o Hamas lançou uma nota todo insatisfeito, dizendo para os nossos operadores, para os soldados, não lançarem vídeos, não interagirem, coisa e tal, porque isso está entregando as forças de ocupação e resistência, coisa e tal. Não, eles ficaram chateados porque o vídeo que foi lançado pelo próprio Hamas, pela própria Brigada Al-Qassam, supostamente para provar o que eles falaram, que brigaram com os israelenses e destruíram, isso acabou anulando o esforço que eles tinham feito antes de desinformação, de propaganda, de que tinham matado um monte de israelense, que tinham destruído tanques e coisa e tal. Ficou claro que não é nada disso, né? Foi um ataque meio que patético ali, desperdiçaram um lançador de foguete ali, um RPG antitanque no nada, e acabaram todos mortos ali pelos israelenses, né? Então aí o pessoal que falou que não é para mandar vídeo, para não falar nada, deixa só o pessoal da Rússia lá que faz a desinformação agir, né? Enfim. Israel continuou sua campanha contra os terroristas do Hamas, atingindo uma série de bases aqui dentro da faixa de Gaza com a força aérea deles, né? Houve 300 alvos nesse dia de ontem para hoje, 300 alvos buscados pelas forças israelenses ali na faixa de Gaza, né? Tem algumas imagens aqui que foram maiores, certamente isso daqui foi bomba visando túneis e depósitos de munição do Hamas. Aqui outro caso também, isso daqui é na parte norte da faixa de Gaza, então é onde está concentrado o ataque israelense, né? Uma série de ataques aqui justamente visando essas células terroristas do Hamas, né? Teve alguns poucos ataques aqui no sul também, mas uma quantidade significativamente menor, né? O comunicado oficial de Israel sobre esse último dia foi que Israel atacou 300 alvos na cidade de Gaza e na infraestrutura do Hezbollah lá no Líbano. Então 300 alvos não é só na faixa de Gaza, inclui também os alvos que aconteceram lá no norte de Israel, né? As forças israelenses dizem que mataram o comandante do batalhão Beit Lahia, o Nassim Abu Ajin, que era um dos que estavam desenvolvendo drones e parapentes para o Hamas, né? Então, esse teria sido alvejado aí de ontem para hoje, e também teve a fala do Netanyahu dizendo que não vai ter cessar-fogo. Então, isso daí foi o ataque feito pelos israelenses ali ao longo das últimas horas, né? É lógico, também o pessoal do Hamas continuou com o ataque usando foguetes ali, né? Então dá para ver que teve um monte de alvos aqui na região de Tel Aviv, também aqui em alguns lugares próximos da faixa de Gaza. Aqui, isso daqui é no sul de Israel, tá? É a defesa antiaérea, o Iron Dome, perto do deserto de Negev, que é aqui no sul de Israel. Não está claro se é no norte do deserto de Negev, ou seja, aqui ó, em Beersheba e outros lugares aqui. Tá vendo que aqui tudo foi alvejado pelo Hamas, né? Esses aqui são símbolos de ataques do Hamas. Ou se foi aqui no sul do Negev, que é aqui já próximo de Eliat, né? Aqui também teve defesa antiaérea funcionando, mas eu acho que não. Acho que essa defesa antiaérea aqui que a gente está vendo é no norte, ali em Beersheba. Aqui é no sul, aqui em Eliat, justamente quando os israelenses derrubaram um drone que foi lançado pelos Houthis lá do Iêmen, né? Então, os Houthis que estão lá no Iêmen, eles, bem aqui ao sul da Arábia Saudita. Então, um drone lançado pelos Houthis foi interceptado pela Força Aérea Israelense ali no Mar Vermelho, né, que seria essa imagem aqui da defesa antiaérea ali. Aqui, eles disseram também que interceptaram um míssil terra-terra na região do Mar Vermelho também, ou seja, teve o drone e teve também um míssil. Foi a primeira interceptação feita pelo AARO, Aerial Defense System, ou seja, o sistema de defesa aérea AARO, né?
em adição, né, desde o início dessa guerra, né? E também teve outras ameaças aéreas que foram interceptadas por aviões, né, da Força Aérea Israelense essa manhã. Não houve infiltração no território israelense, ou seja, segundo eles estão dizendo, nem o drone, nem o foguete chegou a entrar no território israelense ali, né? Mas de qualquer forma é preocupante isso, porque significa que estão tentando fazer isso, né? Os Houthis lá no Iêmen, um porta-voz deles lá, disse que foram eles os responsáveis pelo ataque contra Israel, e nossas forças lançaram uma grande quantidade de mísseis e drones com o objetivo de atingir o inimigo, que é Israel, que ocupou a Palestina e não sei o que lá, e essa é a terceira operação que eles fizeram, né? Lembra que a primeira foi abatida pelo navio americano, a gente não sabe da segunda, e essa terceira também foi contida lá por Israel, né? E também o general dos Houthis, o Bin Amer, disse que estão preparados para lançar muitos outros ataques, muito mais ataques contra alvos israelenses nas próximas horas, né? Então não acabou esse ataque ainda, os Houthis pretendem atacar mais. E daí a gente teve a informação de que a trégua entre os Houthis do Iêmen e a Arábia Saudita foi quebrada, uma vez que está havendo alguma batalha aqui na fronteira entre o Iêmen e a Arábia Saudita, muito provavelmente devido a consequências de mísseis ou drones que foram lançados pelos Houthis, devem ter acabado caindo na Arábia Saudita, isso levou a confronto aqui, né? Esse é o grande pesadelo de todo mundo, a expansão desse conflito para além da faixa de Gaza. E agora a gente teve a notícia, isso acabou de ser dito aqui, ó, 15 para as 11 aqui no Rio de Janeiro, ou seja, por volta de 4 horas da tarde lá em Israel, lá em Jerusalém, o Iêmen oficialmente declarou guerra em Israel, disse o representante das Forças Armadas Iêmene, mas aqui eles estão falando especificamente dos Houthis, tá? Porque lembra aqui o Iêmen, né? O Iêmen está no meio de uma guerra civil, ele está dividido em 3 grandes facções aqui, eram 4, uma delas já saiu da guerra, mas essa facção vermelha aqui, que é justamente os Houthis, né, que são apoiados pelo Irã, são eles que declararam a guerra contra Israel e coisa e tal. De novo, não dá para... Isso não é um problema tão grande assim, é um país pequeno, é um país pobre que está em guerra civil, então os próprios Houthis eles sabem que eles não podem usar muito armamento, porque se usarem muito armamento contra Israel não vão fazer nada e depois vão acabar perdendo território aqui para as outras facções que estão lutando aqui na região também, né? Essa facção azul aqui é justamente a facção que é também apoiada pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita, a vermelha é apoiada pelo Irã e pela Rússia, e a verde parece que é o governo antigo que tinha no Iêmen mesmo, não é apoiado por ninguém. Ninguém se preocupa realmente com a capacidade militar do Iêmen, mas o fato é isso, é que repara como é que a coisa está espalhando, né? Isso é que é o grande risco dessa guerra, é outros países entrarem nisso daí também. Imagina se a Síria resolve entrar também, porque a Síria, vocês sabem, tem uma dívida muito grande com a Rússia. O Bashar al-Assad só está no poder ainda porque a Rússia manteve ele lá. Então não seria impossível isso também. A Síria tem a mesma característica do Iêmen, ou seja, está em guerra civil, não tem tanta capacidade assim, mas certamente seria uma dor de cabeça. E aí? E o que vai vir depois? O Irã entrar na guerra? A Arábia Saudita entrar na guerra? Repara como é que o risco disso começar a crescer de tamanho é muito maior, né? Bom, vamos torcer para o Iêmen ser um caso isolado nisso daqui. Aqui eles estão falando sobre algumas ações israelenses dentro da Cisjordânia. A Cisjordânia não tem confrontos tão sérios quanto em Gaza, mas ainda tem muitos apoiadores do Hamas aqui na Cisjordânia e eventualmente alguns incidentes foram reportados aqui. Mas ainda é a situação mais complicada aqui no norte de Israel, sul do Líbano. Aqui tem alguns ataques que foram feitos aí ao longo da noite, né, de ontem. Aqui é um ataque israelense no sul do Líbano. Eu peguei um só como exemplo, mas vocês podem ver, houve vários ataques por aqui de lado a lado, né? A boa notícia aqui do norte é que o Hezbollah realmente, pelo menos por hora, não está demonstrando nenhuma capacidade de iniciativa aqui, né?
era um dos grandes receios que a gente tinha no momento que Israel entrasse na faixa de Gaza, que comprometesse sua força militar ali, o Hezbollah tentasse alguma coisa, tentasse avançar no norte de Israel ou nas colinas de Golã, mas aparentemente não teve nada disso, felizmente. Bom, um outro problema está sendo o ataque às bases americanas ali no Oriente Médio, né? Como essa coisa toda claramente foi feita pela Rússia, com o objetivo de atingir os Estados Unidos, né? Várias bases americanas aqui no Iraque, na Síria, né? Tem bases americanas na Síria também, foram atacadas, foi 23 ataques nas últimas 2 semanas, e houve 21 membros das tropas americanas que foram feridos, e só na noite de ontem foram 4 ataques contra bases militares ali na região. O pessoal está preocupado com isso, porque é lógico, de novo, a grande preocupação de todo mundo é esse conflito não sair ali da região, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz algumas informações aqui sobre os avanços de Israel, mas na verdade nenhuma novidade significativa, né? A gente teve a informação aqui que o Crescente Vermelho egípcio anunciou a entrega do 8º conjunto de ajuda urgente para os palestinos através do portão de Rafah, né? Eles não falam quantos caminhões foram nesse 8º conjunto de caminhões que atravessaram ali o portão de Rafah, mas normalmente tem sido entre 49 e 50 caminhões passando ali todos os dias, né? E aí, nessa coisa que chega a nota cômica aqui do Brasil, o MST decidiu doar 2 toneladas de alimento para os palestinos em Gaza, que seria levado através de um avião da Força Aérea Brasileira. E o pessoal da esquerda está todo orgulhoso disso. Cara, cada caminhão desse que passa ali no portão de Gaza é de 25 a 30 toneladas. A gente mostrou aqui, são caminhões enormes, carregados de coisa. Toneladas e mais toneladas de alimentos passando. E são coisa de 50 caminhões que passam cada dia que fica aberta a fronteira de Rafah ali, o portão de Rafah. Aí me vai o MST fazendo um golpe de publicidade, porque só pode chamar de golpe de publicidade isso. 2 toneladas? Isso não faz nem... Por que não pegou esse dinheiro? Não mandou para o Crescente Vermelho lá no Egito? O Crescente Vermelho compra as coisas lá no Egito muito mais fácil e entrega para o pessoal lá dos palestinos, né? O pessoal da faixa de Gaza. Aí estão pegando um negócio aqui que é uma Kombi, aqui, eles descarregaram o negócio de uma van, aqui, uma van, tiraram os produtos ali, 2 toneladas, não dá para nada. Aí vão pegar o avião brasileiro militar para sair aqui do Brasil, para levar praticamente nada para lá, só para fazer o golpe de marketing do PT, do MST. Ah, o MST ajudando Gaza. Putz grila, que coisa ridícula. Lembra o Ralph Wiggum dos Simpsons, né? Eu estou ajudando. Tá ajudando muita coisa mesmo. Tá ajudando o Lula a torrar dinheiro dos brasileiros de forma inútil. Ao invés de tentar fazer sua propagandinha, se o objetivo é ajudar a faixa de Gaza, manda o dinheiro pro Crescente Vermelho, pra Cruz Vermelha, que também tá operando lá. Muito mais prático isso, né? Enfim, uma besteira desse pessoal. E o nosso ator preferido do Hamas, o Saleh Al-Jafaravi, está aqui de novo no hospital interpretando mais uma vez aqui um palestino doente, né? Ele que aparece em inúmeros casos aqui, ó. Cada dia um dia ele tá no hospital morrendo, aí depois ele tá ali, tá chorando, aí depois ele tá comemorando o foguete. O cara é um ator realmente impressionante, no final das contas, a capacidade dele, né? Enfim, isso daqui a gente acha engraçado, essa propaganda, óbvia propaganda do Hamas, né, com esse cara aqui. Mas a verdade é que, infelizmente, na guerra da informação, a situação não está tão boa para Israel assim não, né? A gente está vendo que isso aqui foi na França, pintaram a Estrela de Davi na casa imagino, né, de judeus ali na França. Um absurdo isso, né? Para quem não sabe, na Alemanha nazista se fazia isso, se identificava as casas dos judeus com uma Estrela de Davi pintada, né? Ou seja, uma coisa terrível isso daí, um preconceito absurdo, e que bota em risco as pessoas, porque como a gente viu lá no Daguestão, lá na Rússia, para surgir uma turba de gente ensandecida, achando que Israel é culpado pela miséria dos palestinos, e atacar essas pessoas aí pouco custa, né? Isso se torna um risco de vida real. Pior que isso, tem uma série de ataques em universidades americanas claramente antissemitas, né? Ou seja, a esquerda mundial
tem feito um esforço muito grande para reviver o antissemitismo. Isso não é uma coisa por acaso, isso é uma coisa que a esquerda sempre usou, né? O nazismo, existe um grande questionamento se é de direita, se é de esquerda, não sei o que lá. Eu acho que é de esquerda, ou no máximo uma terceira via. O que ninguém pode negar é que o nazismo nasceu na esquerda. O Hitler era um esquerdista, ele era do Partido Comunista lá da Alemanha, dos sindicalistas lá da Alemanha, ou seja, o nazismo nasceu na esquerda. Pode até não ser mais esquerda no final das contas, mas nasceu na esquerda. E o antissemitismo na esquerda mundial está mais vivo do que nunca nas universidades americanas lá. É impressionante a quantidade de apoio que tem o Hamas. Veja, você pode falar assim, ah, mas o pessoal está apoiando o povo palestino. Peraí, essas demonstrações a favor do, entre aspas, povo palestino, começaram depois do ataque do Hamas, enquanto Israel não tinha feito nenhuma ação ainda na faixa de Gaza. Então esse pessoal não estava a favor dos palestinos, eles estavam comemorando o que o Hamas fez, né? Um absurdo completo isso daí. Enfim, e a origem disso é bastante clara, né? Tem um discurso aqui da Judith Butler, que é uma filósofa muito conhecida lá nos Estados Unidos, extremamente esquerdista, uma das cabeças do movimento esquerdista americano, ela falando aqui numa palestra em 2006, que o Hamas e o Hezbollah não são terroristas, são movimentos sociais progressistas e que são parte da esquerda global. Claramente são. Claramente a esquerda tem todo um aparelho para tentar vender esse pessoal como se fossem manifestantes. Não, esse pessoal é terrorista, olha o que eles fizeram lá, né? Enfim. Chega ao ponto de que até a própria esquerda americana, os democratas lá já estão começando a se sentir incomodados com isso, né? Os democratas eles têm abrigado lá nos Estados Unidos uma ampla gama de esquerda ali, desde a esquerda liberal americana, que seria, sei lá, o PSDB aqui do Brasil, aquela esquerda mais limpinha e coisa e tal, até radicais como PT, PSOL, PCdoB, né? O pessoal que apoia Hamas, que apoia Hezbollah, que se recusa a chamar esses movimentos terroristas de terroristas, e até os democratas lá estão começando a se sentir incomodados com essa turma mais à esquerda, e o Cuomo, que é dos menos radicais, né, é do democrata também, está protestando contra as escolas lá em Nova York que estão aceitando, né, o antissemitismo, que estão trabalhando o antissemitismo. Um absurdo completo isso daqui realmente. Eu espero que a esquerda moderada nos Estados Unidos e aqui no Brasil também consiga vencer a esquerda radical, porque é um absurdo isso. Esse foi o protesto feito lá na ONU pelo embaixador de Israel lá na ONU. Ele colocou a estrela de Davi amarela, indicando que ele é judeu, que também era para lembrar da época do Holocausto, da perseguição nazista aos judeus, né? Ele colocou isso aqui lá na Assembleia da ONU, justamente em protesto com essa onda toda de antissemitismo que está acontecendo no mundo, patrocinada pela esquerda e pela Rússia. O Putin, sim, o Putin está por trás de muitos desses movimentos esquerdistas no mundo. Ele patrocina isso, a Rússia, com o dinheiro do petróleo russo. Ultimamente não é mais tão abundante, mas eles têm ainda muito dinheiro. Eles têm patrocinado esse movimento esquerdista no mundo todo, né? Isso fica claro nesse artigo aqui do James Scher, em que ele fala justamente sobre como a Rússia é a grande ganhadora com esse conflito em Israel. Ninguém tem dúvida. Quem que ganhou com isso? Os palestinos? É lógico que não. Não ganharam nada com isso daí. O que a Rússia está ganhando com isso? O mundo está prestando menos atenção na guerra da Ucrânia, né? Não está prestando tanta menos atenção assim, porque eu acompanho isso daqui, eu sei quanto a gente está assistindo meu vídeo sobre a Ucrânia, quanto a gente está assistindo meu vídeo sobre Israel. E no início da guerra de Israel, realmente teve uma queda nos vídeos da Ucrânia, porque o pessoal ficava mais interessado em Israel, faz sentido, era uma guerra nova. Hoje em dia já não faz mais quase diferença, estão empatando os dois vídeos, o da Ucrânia tem até mais visualização todos os dias. Agora, o ponto central é esse, né? O que o Putin quer é isso. Ele está perdendo muito vergonhosamente a guerra na Ucrânia. Ele quer que o mundo ocidental abandone a Ucrânia. Não vai acontecer, mas ele está sendo beneficiado com essa guerra aqui. Está na cara que ele está por trás disso daí, né? Bom, aquela estudante de medicina na Polônia, né? Ela na verdade, ela era norueguesa, estava estudando medicina na Universidade de Varsóvia. Ela foi suspensa do curso dela. Muito bem feito, eu acho que devia ser feito isso com todos os estudantes que estão protestando a favor de terroristas, né?
E bom, para a gente terminar aqui com uma boa notícia, a gente falou ontem, lembra que a moça, uma soldado israelense que tinha sido capturada pelo Hamas no dia 7 de outubro e que foi devolvida ontem, os israelenses conseguiram localizar ela dentro da faixa de Gaza e trazê-la para a família. Está aqui ela reencontrando com a família, todo mundo chorando, a mãe precisou chamar a ambulância, a mãe dela passou até mal de felicidade, né, por rever a filha, né? A mãe dela desmaiou e teve que receber ajuda médica dos paramédicos, mas tá tudo bem com a mãe dela, ela também tá bem, foi só alegria de reencontrar, né? Que bom que esse pesadelo vai passar, eu tenho certeza que vai passar, é uma tragédia enorme, mas isso vai passar. E mais um último ponto aqui que eu acho que é muito importante ressaltar, a gente não deve substituir o antissemitismo pela islamofobia, de achar que o Islã, que os muçulmanos são culpados de tudo, que eles que são errados e coisa e tal, e que o livro deles, o Corão, é que está todo errado porque é uma religião de guerra e coisa e tal. Não, existem de fato muçulmanos radicais, mas não são todos eles. Essa daqui é a ministra dos Emirados Árabes Unidos, a Rim al-Hashmi, falando nas Nações Unidas, condenando o ataque do Hamas nas Nações Unidas como algo barbárico e absurdo, né? Enfim, essa notícia aqui está sendo trazida pelo Imam of Peace, que é um imã lá nos Estados Unidos, que justamente luta contra os radicais do islamismo, os radicais muçulmanos. Não tem nada de a religião errada. Isso não é uma guerra santa. Isso é uma guerra contra radicais. Radicais de qualquer religião são errados. A gente não deve culpar todos os muçulmanos por uma minoria que pratica esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.